do Senhor, meus irmãos. Faz um tempinho que eu não apareço. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Tudo bem com a sua casa? Estou aqui mais uma vez, aproveitando a oportunidade para poder falar do amor de Jesus para a sua vida. É o tempo que eu tenho, que Deus me propôs, para poder externar a minha gratidão ao Senhor e aos meus amigos que vêm me acompanhando nesses dias, dizendo primeiro que Jesus ele tem um projeto na sua vida, que Jesus lhe ama e que o desejo dele é cumprir aquilo que é bom para você, e nem muitas vezes aquilo que é bom para você não é bom para Deus. Então é por isso que ele muda os caminhos. Então eu vim aqui nesta noite, nesta madrugada, em pouco tempo, trazer uma informação importante para você através da Bíblia Sagrada. Livro de Abacuque. Abacuque quanto, irmãos? Abacuque capítulo 3, versículo 2. Nos diz assim: Pai do Senhor, irmão Ezequiel, o homem de Deus, minha continência e o meu respeito. Para você, meu irmão. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus, Pai do Senhor, Deus ele é fiel, irmãos. Abacuque, no primeiro momento, o que quer dizer Abacuque? A etimologia para o nome Abacuque quer dizer aquele que abraça, aquele que segura, aquele que não abre mão. Irmãos, é o seguinte, então, Deus ele precisa de alguém que abrace, que aperte a mão e que levante alguém. Um abraço ele mostra a sua totalidade, irmãos. O que é a totalidade? Essa totalidade demonstra um propósito de fidelidade. E quando Deus ele requer algo de nós, ele não pede a metade de alguma coisa para que a gente possa dar a ele. Quando Deus ele quer que nós se entregamos a ele, ele quer de nós aquilo que a gente pode dar por completo. Há quem diga que Deus só quer o coração, mas está exaltado, pois Deus ele não deu só o coração ao homem para requerer dele só o coração. Então Deus ele quer de você os seus pés, as suas mãos, o seu ouvido, os seus olhos, a sua voz. Deus ele quer a totalidade. Então Deus ele dá um nome a um homem que está passando por uma dificuldade em Israel, que foi uma guerra que aconteceu por 3 invasões, muros que foram derrubados, portas que foram queimadas, e há um clamor do homem de Deus, irmãos. E o clamor é: ouve, Senhor, a tua palavra, ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. A obra não é minha, a obra não é do pastor, a obra não é do meu irmão, a obra é de Deus. Então ele estava comprometido em dizer aos irmãos que há uma obra para ser realizada, há um projeto a ser efetivado, mas para que tenha êxito na sua execução, irmãos, você tem que compartilhar o projeto. E o projeto era estar envolvido na obra. Meio dos anos, porque foi um momento que Israel passou por mais dificuldade naquele momento. Irmão Carlos, homem de Deus, Pai do Senhor, seja bem-vindo. A palavra está em Abacuque capítulo 3, versículo de número 2. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eita, é verdade, irmão Carlos. O senhor lembra ainda, o senhor guardou mesmo, hein? O que ele diria? Glória a Deus, em nome de Jesus. Veja só, irmãos. Então, o propósito de realizar a obra de Deus nesse momento de dificuldade é fazê-la ser conhecida através da pregação da palavra. Mas o que mais me impressiona é o que Abacuque ele torna a dizer quando
ele, no versículo 17, amém, meu irmão. Irmão Carlos. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e o campo não produza mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e os currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. A expressão exegética desse texto, irmãos, ainda que me falte tudo, eu conseguiria me alegrar, ao ponto de rodopiar de alegria. E há quem questione o irmão que glorifica mais alto do que você. Há quem questione alguém que tem um comportamento diferenciado na presença do Senhor. O problema é, irmãos, você não sabe o que essa pessoa está sentindo, muito menos sabe o que essa pessoa está passando. Então, o que isso quer dizer? Abacuque, ele estava dizendo, Deus, eu me regozijo, Senhor. Mas o Senhor se regozija em quê, Senhor Abacuque? Eu me regozijo, Senhor, na necessidade. De que, Abacuque? Na necessidade, Senhor, de comer. Por quê? Porque você se regozija na necessidade de comer. Porque ainda assim, Senhor, eu sei que, apesar de todas as necessidades que eu estou passando agora, eu sei que o céu vai pagar tudo aquilo que a terra me causou. Ele sabia, irmão, sabia de quê? Sabia que mesmo que se estivesse passando necessidade, paz do Senhor, irmão Mateus, ele sabia que mesmo passando por uma necessidade, que o céu, ele iria suprir todas as suas necessidades. Através de quê, irmãos? Através da alegria da salvação, irmãos. Porque maior que a casa, maior que o carro, maior que o trabalho, maior que o nosso relacionamento, é os planos de Deus, irmão, para a nossa vida. As pessoas hoje dão valor a mais as coisas do que as pessoas. Então, Abacuque estava dizendo, a minha alegria, Senhor, não está, Senhor, naquilo que eu tenho. A minha alegria, Senhor, está naquilo que eu sou diante de Ti. E eu quero expressar a minha gratidão, rodando de alegria. Imagine só, irmãos, Abacuque escrevendo esse texto e dizendo, eu me alegro, Senhor, na minha necessidade. Aí você pensa, como é que uma pessoa como Abacuque conseguiu se alegrar na sua necessidade? Aí você pensa que só foi ele que passou por momentos de dificuldades como esse, irmãos. Não, irmão, pelo contrário, teve outras pessoas que passaram por momentos semelhantes e disseram mesmo as coisas para Deus, porque eles tinham a Bíblia como regra de fé e prática. E toda vez que houvesse uma necessidade, ele não ia procurar referência no mundo, ele ia procurar referência, irmãos, na Bíblia. A Bíblia é o manual do fabricante, não tem como se ausentar dela, irmãos. Então, Abacuque quer dizer o que, irmãos? Aquele que abraça, isso mesmo. Você tem abraçado, irmão, os planos de Deus para a sua vida. Como é que eu sei, irmãos, que eu estou abraçando? É quando o dirigente marca uma consagração e você comparece a essa consagração. É quando o irmão avisa no culto anterior que vai ter doutrina amanhã e você comparece ao culto de doutrina para aprender a palavra. E como eu sei que estou abraçando? É quando o irmão diz, olha, sábado vai ter escola dominical, compareça à escola dominical para poder aprender a palavra. Aí você vai ver pessoas que realmente estão abraçando a obra de Deus, não pela metade, mas por completo, porque há uma necessidade, irmãos, e Deus, ele requer de nós que nós se entregamos a ele por completo. Tanto é que ele vem falar com o profeta Ezequiel, um profeta cativo de Judá, e ele está, irmãos, numa beira de um rio, e de repente aparece um ser celestial, e entrega em sua mão um pedaço de corda ou cordel, e também se adianta para o meio das águas.
e fala e faz um convite ao profeta, pois eu falei no começo desta mensagem que Abacuque é aquele que entrega a totalidade. Deus não quer metade de fidelidade, Deus não quer metade de comunhão, Deus quer as coisas por inteiro. Então, aquele anjo, aquele ser angelical, irmãos, ao entregar para ele uma parte da corda, caminha para o meio das águas e lhe faz uma proposta. Vem, Ezequiel, até a mim. E você vê, irmãos, que a primeira coisa a ser entregue pelo profeta Ezequiel irmãos, as águas que estão molhando os arteiros. Só estão molhando os calcanhares, irmãos, onde há o nosso pé. Então o pé, irmãos, ele é responsável em trazer a sustentabilidade do corpo. Ou seja, ele é responsável para trazer equilíbrio. Então Deus está dizendo que aquele que abraça a minha obra por completo tem equilíbrio no seu corpo, tem equilíbrio na tudo aquilo que vai fazer para Deus. Então, irmãos, a entrega vem agora aumentando, porque a proposta daquele ser, irmãos, angelical é trazer Ezequiel mais para perto. E para saber se realmente ele é igual a Abacuque, aquele que abraça, aquele que entrega a totalidade. Ele faz mais uma proposta para aquele Senhor, para o Senhor Ezequiel. E a proposta é: Ezequiel, vem mais para perto. E as águas que estavam dando, irmãos, nos ateiros não é mais as águas que estão ali. As águas agora começam a aumentar o volume de acordo com a sua aproximação. Então, acredite, irmãos, há uma temperatura, há uma pressão, irmão, para aquele que se entrega para Deus na totalidade. De acordo com a pressão, é a questão da proximidade com Deus. Então a pressão aumenta, Ezequiel se aproxima e a água que estava no calcanhar não está mais no calcanhar. A água agora está nos joelhos. Nessas articulações, há um propósito de Deus usar para fazermos inclinação a uma majestade, a um trono, a alguém que detém algum poder, que está centralizado em um modelo de governo que a gente chama de governo ou sobre um rei máximo, denominado faraó, ou algum tipo de imperador, que é também que era a construção naquela época para uma forma de governo chamado governo, não era democrático, era imperial. Então havia uma espécie de modelo chamado poder moderador, que era centralizado nessa espécie de governo. Então estava sobre ele a legitimidade, tanto como outras coisas. Então, para que fosse considerado um poder legítimo, todas as pessoas deveriam prostrar-se e inclinar para reconhecer a grandeza dessa pessoa que foi estabelecido como rei ou como um faraó. Então, imagine, senhores, o próprio Deus pedindo agora a oportunidade para você o abraçar. Mas o abraçar como, irmãos? Abraçar Jesus, irmãos, entregando a Ele um propósito da oração, porque a gente só se entrega para Deus através da oração. A oração não é um monólogo. O que é um monólogo? Uma conversa de uma só pessoa. A oração é um diálogo. E nesse diálogo há perguntas, nesse diálogo há algumas questões para serem tratadas. Nesse diálogo você não só fala, você também aprende a fechar a boca para ouvir a outra pessoa falar. Então, veja só. Então, o propósito agora de Deus chamar aquele que abraça a sua obra é entregar a totalidade. Então, a água passa pelos tornozelos e agora chega no joelho. E a água chegando no joelho, o profeta entende que a vida dele agora tem que ser uma vida de oração. E quando chega nos pés, a gente entende que a vida e os caminhos deles devem ser entregues para o Senhor. E aquele que andava com seus pés para fazer coisas erradas, agora não vai usar os pés para fazer maldade, não vai usar o seu corpo ou como instrumento de maldade para outra pessoa.
Então, seus caminhos serão mudados. Em vez agora de estar se inclinando para outro tipo de governo, vai estar se inclinando a um governo teocrático, onde Deus é o centro e o argumento principal. Então, ele não se propõe só com as águas que estão no tornozelos, nem com as águas que estão sobre os joelhos. Então, o propósito daquele que está abraçando a obra de Deus é entregar o seu corpo na sua totalidade para Deus poder fazer dele um instrumento leve e de fácil manuseio. Irmãos, veja só, a água ela começa a subir e a pressão começa a aumentar mais ainda com a proximidade do profeta com aquele homem que está com a outra ponta segurando. E a água agora já está dando, irmãos, na sua cintura. E a cintura está localizada à medula óssea. É lá, irmãos, que nós recebemos estímulo nervoso para dar origem ao movimento voluntário ou involuntário do nosso corpo. Isso quer dizer o seguinte, é que Deus, ele quer, irmãos, coordenar a nossa conduta, toda a nossa ação, seja ela voluntária ou involuntária. Nós não oramos muitas vezes porque queremos. Nós também não precisamos de desejo para poder orar. Nós temos que orar mesmo sem desejo, temos que buscar mesmo sem desejo de buscar. Porque se nós se inclinarmos à carne, ao desejo carnal, a gente nunca vai orar, a gente nunca vai buscar, a gente nunca irá realizar a obra de Deus por completo ou por inteiro. Não iremos entregar para Deus toda forma de movimento, seja voluntário ou involuntário. Temos que servir a Deus com este propósito. Me fale de alguém que serviu a Deus de forma involuntária. É claro, poderia citar o profeta Jonas. Jonas, de forma involuntária, discorreu para um caminho diferente, entrando em um porão para se esconder da diretriz a qual Deus o encaminhou. E de forma involuntária, parou dentro do ventre de um peixe que lhe levou ao mesmo estado do seu ponto de partida. Então, imagine agora alguém, Deus, ele requerendo dele de forma involuntária, para que ele pudesse o servir verdadeiramente. E nessa articulação, como eu falei, chegava ao ponto de fazer com que o movimento fosse realizado de forma involuntária. O que é um movimento de forma involuntária? É um reflexo. O reflexo também é considerado um movimento de forma involuntária. Então, Jonas seria um reflexo de Deus para a cidade de Nínive através da pregação do evangelho do Senhor Jesus. Então, o animal, lança, irmão, no seu estado de origem, caminha e prega a palavra e o povo se arrepende e verdadeiramente Deus tem na sua mão um instrumento de forma involuntária. Saulo também, ele era um instrumento que foi usado de forma involuntária para servir a Deus. Quando encontrou-se com ele, não perguntou se ele queria o servir, mas se apresentou como aquele que ele estava o perseguindo e através disso houve uma conversão. E o próprio Ananias foi lá e orou por ele. E ele considerou a palavra do profeta Ananias, pois agora o mestre que aprendeu com Gamaliel está aprendendo com o discípulo. Aprenda que tem coisas que a faculdade não vai ensinar para nós. Tem coisas que o discípulo vai ensinar para nós. O que ele aprendeu com Gamaliel não ia servir para ele naquele momento. Mas o que sim Ananias iria lhe ensinar, iria servir para toda a sua vida. E Deus requer de nós isso. Quer de nós o quê, irmãos? Ele requer de nós a totalidade. Deus não quer metade. Deus, ele quer aquilo por completo. Então, como já falava, havia dito, há um momento, irmãos, que a água, ao convite do ser que foi descido do céu, lhe entregou um pedaço de corda para poder entrar naquele rio. A água, irmão, já não está mais cobrindo os pés, a água já não está mais cobrindo o joelho, a água já não está mais cobrindo a medula óssea, onde fica a pelvis, que é responsável por alguns estímulos nervosos, tanto voluntário como involuntário. Há algumas pessoas que de forma voluntária quiseram servir a Deus, quiseram seguir a Deus. Um exemplo disso é um homem que está trabalhando, irmãos,
E de forma involuntária ele larga o trabalho no meio de muitos publicanos e diz: eu não quero chamar mais você de Mateus, você agora vai ser chamado de Levi, você agora vai trabalhar para mim. E ele de forma involuntária largou, irmãos, o banco, largou a cobrança, largou tudo ali para poder servir a Deus na sua totalidade. E veja bem, como eu falei há um momento, como eu falei, Abacuque é aquele que abraça. E um abraço representa algo que é completo, algo que é inteiro, algo que não deixa nada sobrando. Então ele queria abraçar. E Deus procurava alguém para usar, para abraçar as pessoas que ficaram pós-cativas, que deixaram a igreja abandonada e preocuparam-se mais com as suas casas e com suas famílias, em guardar aquilo que não tinha nenhum valor considerável com a eternidade, pois a eternidade, irmãos, é algo que vai durar para sempre. E aquilo que ele é produzido na terra vai se acabar aqui embaixo. Deus procurou alguém para abraçar, Deus procurou alguém para usar, e achou o profeta Ezequiel e o convidou para entrar nessas águas. E houve um momento que o profeta não conseguia mais se movimentar. Ele não conseguiria mais mover o braço, a mão, a perna, porque a água o cobria por completo. Então, há um convite do anjo, novamente, a se aproximar, e a pressão cada vez aumenta. Pois Deus, ele tem um desejo que a gente viva uma vida em plenitude com o Espírito Santo. E para viver uma vida plena com Ele, irmãos, a gente tem que se entregar por inteiro. E Abacuque, ele falou: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na vida e a malhada não produzam mais, a minha alegria não está naquilo, Senhor, que a terra pode me dar. A minha alegria está na minha entrega, a minha alegria está contigo. Então, Senhor, me aceita, pois eu não tenho nada aqui embaixo, mas sei que quando eu chegar aí em cima, eu vou me alegrar contigo. Imagina alguém que não tem nada para comer agora e agora está aí nas ruas da cidade como um andarilho, precisando de comida e ainda não comeu, não porque ele não queria, mas porque alguém não ajudou. Saiba de uma coisa, senhores que me ouvem nesta hora, é que todo rico deve a Deus. Deve o quê, irmãos? Deve isso aí, a necessidade de cobrir aquele que não tem um cobertor, a necessidade de vestir aquele que não tem uma veste, a necessidade de alimentar aquele que tem fome, mas não o alimenta. Você deve a Deus, e Deus irá requerer no dia do juízo final. Irá requerer só do rico? Não, irá requerer do juiz, irá requerer do político, irá requerer de cada um que detém o poder governamental e não fez o seu trabalho de forma correta. Deus irá buscar você e irá cobrar você o dia e a hora que você deixou de ajudar alguém que precisava de ajuda e você não ajudou. O anjo faz um convite: vem, profeta, ô glória. Aí o profeta: como vou me deslocar até a tua direção? Mesmo segurando aqui, não tenho condição de chegar até você, porque você é maior do que eu e a água já me cobre. Só se consegue ir até onde tu estás a nado. Ele queria exegese básica, irmãos. Se ele disse que não consegue ir, se consegue só se for a nada, ele está dizendo: eu não sei nadar para chegar até onde tu estás. Mas ele está dizendo: o problema é esse, é para chegar aonde eu estou, que você tem dificuldade. Ele disse: realmente, eu queria me aprofundar mais, realmente, eu queria entregar mais. Realmente, eu não só queria entregar os meus pés a Deus. Realmente, eu não só queria entregar só o movimento voluntário ou involuntário do meu corpo. Realmente, eu não só queria entregar a minha voz, o meu ouvido, os meus olhos, a minha mente, o meu entendimento. Eu queria entregar-me por inteiro a tu, mas só que eu não consigo chegar onde tu estás. E a Bíblia diz que o anjo, irmãos, o ser angelical, ouvindo isso, que se consegue só se for a nado, mostra a limitação do profeta, mostra um ser humano imperfeito,
pois já dizia uma poetisa brasileira, mestre da nossa literatura, de nome Clarice Lispector, que a melhor qualidade da mulher é ser mulher e a melhor qualidade do homem é ser homem. Isso significa o quê, irmão? Isso significa que somos pessoas com causas interpessoais, problemas mal resolvidos, e que pessoas, para ser pessoas, têm que ser humano. Tem que entender que você, se você passar 3 dias sem tomar banho, você vai ficar passando por um momento difícil aqui embaixo. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer, se você não procurar se limpar, você vai ficar sujo. Se você não cortar o cabelo, teu cabelo vai crescer. Se você não escovar o dente, você vai ficar com mau hálito. Então, o limite do profeta era aquele, irmãos. Qual é o limite que Deus ele tem dado para a tua vida? Eu sei que tem lugares que você não pode alcançar. Deus sabe que tem lugares que você não pode atingir. Deus sabe que tem lugares que só Deus tem condição de levar você até lá. Então, senhores, me entenda. Ele para e o que acontece é que aquele ser angelical vem e o busca e leva para onde ele estava e depois o coloca novamente na praia, onde tudo começou. Aí o que eu entendo a partir daí, meu amado irmão, isso nunca vai parar para a nossa vida. Quando é que eu devo estar na igreja? É a mesma pergunta se você fizesse para mim, quando é que eu devo tomar banho? Se você perguntasse para mim, eu lhe responderia que você deve tomar banho todo dia. Então, irmão, quando é que eu devo estar na igreja? Todo dia. Por quê? Como o banho limpa, a palavra tem poder também para isso. Tem poder para quê? Para limpar. Tem poder para quê? Para reerguer aquilo que foi quebrado. Quebrado com o quê? Quebrado com pecado, tropeço, com falha. É na igreja que tem lugar para pessoas que são traficantes. É lá o seu lugar, traficante. A igreja é o seu lugar. Tem lugar para prostituta. Lá também é o seu lugar. A igreja é o lugar para prostituta. A igreja é o lugar para traficante. Sabe por quê? É lá que Deus tem condição de reiterar o ser humano e introduzir ele na sociedade novamente e recuperar uma pessoa como essa. Mas há um abraço a ser dado a esse tipo de pessoa. Aí Abacuque entendeu rápido. Ele disse, Senhor, eu me regozijo na minha necessidade de comer, porque ele só fala de comida. Figueira, oliveira e produto produzido por vaca no curral. Ele está dizendo, eu me regozijo, Senhor, eu me alegro na minha necessidade de comer, Senhor. E até se pudesse eu rodaria em círculos de alegria, porque eu sei que eu posso passar fome aqui na terra, mas quando chegar aí no céu, tudo que a terra me causou, o Senhor vai me dar a recompensa. E não foi só, irmãos, o irmão Abacuque que falou isso. Por que não lembrar de David Banner, o homem que foi enviado para o lago Delaware, ao oeste dos Estados Unidos, para a evangelização. Irmão Carlos, meu amigo José Carlos, Deus abençoe, o senhor está bem. Foi enviado para lá, irmãos, para a pregação dos índios, da pele vermelha. E David Banner disse mesmo assim para Deus, Deus, eu me regozijo, Senhor, na minha necessidade de comer e na minha necessidade de vestir. Contanto que tu me der almas, eu viverei. Irmãos, isso não é coincidência com Abacuque capítulo 3, irmãos. Abacuque disse o que ainda que a figueira não floresça, não tenha mais produto na vida, a oliveira minta, não haja mais mantimento no curral. Ele está dizendo, eu consigo me alegrar, Senhor, na minha necessidade. E David Banner disse, Senhor, eu me regozijo na minha necessidade de comer e também me regozijo na minha necessidade de vestir. Contanto que o Senhor me der almas, eu viverei. E foi para pregar, e foi pregar, irmãos, para os índios da pele vermelha.
Pregaram o quê? A palavra. Se entregaram por amor a essa obra. E deixa eu lhe dizer uma coisa. E Deus, ele é injusto? Não, irmão. Deus, ele é justo. Sabe por quê? A mesma chuva que cai na casa sobre a rocha é a mesma chuva que cairá na casa que foi fundada na areia. Deus não é injusto. Ele vai mandar chuva para as duas casas. E aquela que tiver pronta vai suportar o vento, vai suportar a chuva, vai suportar tudo, irmãos. Oh, glória a Deus. Essa casa somos nós, irmãos. Quando a gente abraça a obra de Deus igual a Abacuque, e quando a gente se entrega inteiro como um profeta Ezequiel para Deus, a gente consegue alcançar uma casa firmada na rocha. E quando a chuva vir, irmãos, vai levar só as casas que estão firmadas na areia. Então, não abra mão daquilo que Deus ele falou para a sua vida. David Benning se entregou ao propósito, irmãos. Um homem lá na Alemanha chamado Sinzendorf, ele disse: Senhor, a ti eu entrego a minha família, a minha esposa, os meus filhos, com tudo, que se tu me der almas, eu viverei. John Stott, David Benner, Policarpo, John Wesley, Billy Graham, Spurgeon, Moody, tantos homens já passaram por aqui e deixaram marcas, irmãos, para que a gente pudesse aprender com eles. David Benner, quando ele disse: Deus, eu posso ficar sem roupa, Senhor. Às vezes você não tem uma roupa para vestir e quer ir para a igreja, né? E não, você não vai para o culto porque não tem uma roupa para vestir. Mas um dia faltou isso para um missionário que foi enviado lá para o oeste dos Estados Unidos para pregar para os índios da pele vermelha. Índios que matam pessoas. Irmão, índios que matam pessoas. Canibais. Ele disse: Senhor, eu me alegro. Me alegrar com o quê, Senhor? Eu me alegro com a falta. É irracional, irmão, alguém se alegrar com aquilo que está faltando. Mas a vida do crente é assim. A gente não só se alegra quando tem muito, a gente também se alegra quando tem pouco. Paulo já falava: irmãos, é irrelevante para mim, porque eu já vivi com muito e também vivi com pouco. Eu sei viver uma vida equilibrada. Sei viver quando eu tenho, também sei viver quando eu não tenho. Eu tenho condição de suportar isso. Porque eu posso essas coisas naquele que me fortalece. Posso tudo. Mas eu posso na minha falta e também posso quando tenho para ajudar alguém. E Abacuque entendeu isso rápido. Ele disse: eu só quero alguém, Abacuque, que abrace. Porque o teu nome significa isso. Aquele que abraça. Nesta noite, recebe aí do outro lado. Se está precisando de um abraço de Deus. Não é meu. É para a tua alma. Porque Deus sabe como é que está o teu coração. David Benner disse: Deus, que me falte comida. Deus, que me falte aquilo que vestir. Mas me dá uma oportunidade de pregar a tua palavra para alguém que ainda não conhece. Porque eu não quero que ela vá para o inferno, sabendo que lá é um lugar onde tu não estás. Mesmo sendo onipresente. Quero que aquelas pessoas se arrependam, que ela tenha uma nova oportunidade para viver uma vida melhor contigo. Então me deixa pregar mais uma vez, me dá mais um dia de vida. Me deixa vivo, Senhor. Para quê? Para eu pregar, para eu falar do teu amor, para eu trazer para perto aqueles que foram para longe. Aí eu disse: Abacuque, entregue para mim a totalidade. Tá certo, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Eu quero tudo, Abacuque. Eu quero as tuas mãos. Eu quero os teus olhos. Eu quero os teus ouvidos. Eu quero as tuas lágrimas. Eu quero os teus pés. Por que, Senhor, tu queres os meus pés? Porque eu quero te levar por caminhos, Abacuque, que ainda tu desconhece.
Porque tu queres de mim, Senhor, os meus olhos, porque eu quero te mostrar, Abacuque, que a figueira, Abacuque, ela vai produzir de novo. Eu quero te mostrar, Abacuque, que isso é só um tempo, porque eu creio que os pregadores irão voltar a pregar, porque eu creio que os levitas irão voltar a cantar, porque eu creio que aqueles que entregavam sua vida a Deus na sua totalidade irão voltar a entregar novamente. Olha, Abacuque, a situação da cidade é essa. Eu sei que tu és um atalaia de Deus. Sei que tu se fazia necessário para mim quando a porta da cidade comercial abria. Tu falavas lá para todo mundo que a porta ia abrir e os estrangeiros e aquela cidade iria abrigar muita gente que não era dali, Abacuque, mas iria ficar ali por um tempo para se proteger e para matar a sua fome. E tu avisavas quando a porta ia abrir. E quando o comércio iria chegar ao fim, tu também subia na tua torre de vigia e falava que a porta ia fechar. E as pessoas iriam se despedir dos seus familiares, e os estrangeiros iriam partir para a sua casa. E tu avisavas. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus para sempre, irmãos. Me entenda, não me leve a mal. Mas há um tempo que a porta ela não vai se abrir mais. E o atalaia que somos nós, os pregadores, irmãos, para esse tempo, para essa geração, não iremos mais estar aqui para poder avisar a vocês que a porta vai abrir pela manhã e que ao despontar da noite ela irá fechar de novo. Houve um tempo em Israel que agradaram a Deus, mas houve um tempo em Israel que deixaram o Senhor de lado pelas suas próprias coisas, irmãos. Tamparam um ouvido para Deus, colocaram uma venda nos olhos para a impiedade, para a injustiça, para tudo aquilo que era mal. E Deus permitiu que alguém entrasse na cidade, escravizasse o povo. Sabe qual é o sinal que a tua cidade está correndo perigo? Sabe por onde começou a invasão, irmãos? Foi pelos rios da cidade. Porque a cidade era protegida por torres, Ípicos, Mariana e Fazael. Eram torres onde ficavam pessoas para vigiar aquela cidade. Mas não esperavam, irmãos. Secaram um rio e entrar por debaixo os babilônicos. Como é que está teu rio nessa noite? Está cheio? Está secando? É fácil descobrir se está cheio ou está secando. Quando o irmão chamou para você ir para o culto, você foi para o culto ou ficou em casa dando desculpa? É fácil saber se o teu rio está secando. Quando o irmão chamou você para ir para o culto de doutrina, você disse, não, hoje eu estou cansado demais. É fácil saber quando o teu rio está secando. É quando o irmão disse, olha, mas hoje tem ensaio do coral, você vai participar. Não vou poder participar porque tem um outro compromisso que me impede. É fácil saber se o teu rio está cheio, é fácil saber se o teu rio está secando. Mas há um abraço de Deus para a tua alma, para o teu rio seco. Mostrou até a terra agora. Mas Deus está disposto a mandar uma chuva nesse teu rio, para essa terra seca. Está disposto a te abraçar de novo. Está disposto a deixar a porta aberta para você entrar novamente. Aproveita a oportunidade. Que Deus ele pegue essa palavra e aplique no seu coração. E você viva por mais alguns dias. Para glorificar o nome do Senhor enquanto há tempo. E lembre-se, a alegria não está na figueira que produz o seu figo, nem na vide que produz a sua uva, nem na oliveira que produz os seus frutos, e nem na vaca que produz sua carne e o seu próprio leite. A maior alegria é servir a Deus. A maior alegria é estar abraçado com Ele. Pega essa palavra, guarda no teu coração.
E quanto mais rápido você abraçar a obra de Deus, mais rápido você vai entender o sentido da vida e para que você nasceu. Amém? Deus aplica essa palavra no seu coração. Tá certo? Esse vídeo vai diretamente para o canal Pregador Moisés SD. Tá lá no YouTube. Se quiser se inscrever, vai lá, passa lá, deixa um like. E Deus abençoe a tua família. E que essa palavra se estenda por muitos dias na sua vida. E dê energia para você caminhar mais. E entregue para Ele a sua voz, o seu ouvido, sua mente, seus pés. Entregue tudo para Ele. Que Ele quer tudo de você. Ele não se deu só um coração que bate e bombeia sangue. Mas Ele te deu uma alma, Ele te deu um corpo. Ele te deu a vida. Então faça com ela o que é melhor para Deus. Que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Amém.